Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, edição especial do nosso podcast realizada em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes. O programa é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente, discutindo filmes relacionados a algum tema científico importante, sempre com a participação de um especialista no assunto. Esta edição do Cinema e Ciência aconteceu no dia 22 de agosto de 2019 e teve como tema filmes com animais peçonhentos. A escolha da pauta se deu em razão de uma parceria entre o MM Gerdau, através do programa Consciência, e a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia aqui do estado de Minas Gerais e que é referência na pesquisa científica a partir de venenos de serpentes, aranhas, escorpiões e abelhas. E quem nos acompanhou no debate dessa vez foi a professora Gisele Cota, que é curadora da coleção científica de serpentes da FUNED. Nós selecionamos alguns filmes para nortear a conversa sobre como o cinema representa os animais peçonhentos, tais como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Aracnofobia e Querida, Encolhi as Crianças, entre outros, né? Antes de deixarmos você com o bate-papo, 2 recadinhos. O primeiro é para você seguir o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para receber todos os episódios ou favorite o Cinematório no Spotify para não perder nenhum programa. Siga também o MM Gerdau nas redes sociais e acesse o site mmgerdau.org.br para conhecer o museu e acompanhar a programação de cada mês. E visite também o site da FUNED para saber mais sobre as pesquisas e atividades da Fundação. O endereço é funed.mg.gov.br. O outro recado é que nesta edição do Cinema e Ciência nós exibimos alguns trechos de filmes durante o bate-papo. Então, nesses momentos, nós tivemos que editar o áudio gravado. Mas se você tiver curiosidade em ver os trechos, nós linkamos todos eles na página deste podcast no nosso site, cinematório.com.br. Lembramos também que, como a captação do áudio foi feita no museu durante o debate, há um leve eco nas nossas vozes e alguns pequenos ruídos devido ao manuseio dos microfones. Mas não é nada que vai atrapalhar você a ouvir a nossa conversa, que foi muito proveitosa e tem diversas informações sobre os animais peçonhentos que tornam os filmes que comentamos ainda mais interessantes. Bom, gente, boa noite. Boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos ao MM Gerdau. A gente está aqui com esse projeto Cinema e Ciência. Esta é a 5ª edição desse projeto. Eu sou Renato Silveira. Aqui comigo está Raquel Gomes. Nós 2 somos editores do site Cinematório. E a gente tem essa parceria com o MM Gerdau, em que a gente vem... nesse ano, essa é a 3ª edição, né, mas o projeto começou no ano passado. A ideia é que a gente venha de 2 em 2 meses, mais ou menos, fazer um bate-papo que relacione o cinema com algum tema da ciência. Então, a gente traz filmes que são baseados no tema em questão. Hoje a gente vai falar sobre animais peçonhentos e a Gisele Cota, que está aqui conosco, que é da FUNED, é especialista nesse tema e vai trazer para a gente, tirar dúvidas sobre esses animais, né? Eu e a Raquel vamos falar sobre os filmes, as curiosidades, informações sobre esses variados filmes que a gente trouxe aqui. A gente fez uma seleção e a gente vai bater uma bola aqui com a Gisele para tirar dúvidas, né, sobre o que esses animais representam na vida real, né? Quais os perigos que eles trazem para a gente. A gravação desse debate ela fica disponível depois no nosso site cinematório.com.br em formato de podcast. E as edições anteriores do Cinema e Ciência também estão lá para quem quiser ouvir. Tá? A gente já falou sobre astronomia, minerais, metais, uma infinidade de temas que a gente sempre traz aqui, relacionando sempre com o cinema. Bom, antes da gente começar aqui o bate-papo,
para a gente aquecer aqui os motores, a gente vai assistir aqui um clipe, uma montagem com alguns filmes que trazem esses animais peçonhentos em situações que são muito assustadoras, né? Vamos dizer, o cinema ele tem o costume de apresentar esses animais como monstros, né? A gente tem ali na imagem que a gente selecionou o cartaz do filme Anaconda, né? Que é talvez a cobra mais famosa do cinema, né? Então, Anaconda é um dos filmes que a gente vai comentar. São muitos filmes, a gente fez uma seleção, claro, porque senão não dá tempo da gente falar de tudo. Então, vamos rodar esse clipezinho primeiro, só para a gente entrar no clima, tá bom? Então, esses aí, gente, alguns, né, dos filmes que trazem esses animais, a gente percebe que, principalmente ali os que foram realizados nos anos 50, 70, muitos deles são considerados filmes B, né? Que tem esses monstros gigantes. Então você vê aquela tarântula enorme, né? As formigas, né? Gigantadas, né? O enxame de abelhas também, né? Ali nos anos 70 já, que traz esses animais como algo absolutamente mortal, né? Que vai trazer um pânico na população. E tem um dado muito curioso que é dessa época dos anos 50, que tem um diretor, Bert E. Gordon, que fez aquele filme das formigas ali, né, o Império das Formigas, e nos anos 50 ele fez uma série de filmes de criaturas gigantes, né? Então tem vários desses filmes considerados aí filmes B, que tem essas feras, né? Então, o Império das Formigas, que a gente viu ali um trechinho, é de 77, mas antes a gente tem, por exemplo, A Cidade dos Gigantes, de 65, a gente tem A Maldição da Aranha, de 58, que traz uma aranha gigante também, A Maldição do Monstro, que traz um ciclope, enfim, uma infinidade de coisas. É um diretor que talvez aí quem goste desses filmes B vale a pena procurar a obra dele. Bert E. Gordon, você encontra esses filmes, né? Acho que até no YouTube deve ter disponível, mas vale a pena dar uma procurada também nos DVDs, com a qualidade bacana, porque é uma época muito legal, né, de ver esses filmes, que tem toda... Hoje a gente vê com humor, né, que vê essas coisas exageradas, aqueles bonecos, né, meio desengonçados, mas a gente percebe que a influência, né, para o Senhor dos Anéis, para o Harry Potter, para o Mowgli, né, para esses filmes mais recentes, vem muito dessa época, né? Então, ao longo aqui do debate, a gente vai trazendo mais alguns exemplos, mas antes da gente entrar nesses exemplos, entrar nesses filmes, vamos passar a palavra para a Gisele de uma vez, porque antes de mais nada a gente tem que entender o que são esses animais peçonhentos, né? Porque eu acredito até que alguns que apareceram ali não são peçonhentos. Inclusive, a própria anaconda, eu tenho dúvidas se ela pode ser considerada uma espécie de cobra peçonhenta. Então, Gisele, fala para a gente o que são animais peçonhentos, o que caracteriza eles como peçonhentos. Então tá. Boa noite, né, para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada aí pelo convite que vocês me fizeram. E então, a gente diz que animal peçonhento é todo aquele que tem um aparelho inoculador de veneno completo. Quer dizer, existe uma glândula que secreta uma substância que é tóxica, né, que é o veneno. Essa glândula, ela tem uma conexão com uma estrutura que vai inocular aquele veneno, que pode ser uma presa, pode ser o ferrão, no caso da abelha, é o ferrão, no caso da serpente, são as presas inoculadoras de veneno, no caso do escorpião, é o telson, que fica na ponta da cauda. Então, a gente vai ter sempre um aparelho inoculador de veneno capaz de injetar esse veneno, né? Ativamente. No caso dos animais venenosos, a gente considera venenoso aquele que que não inocula o veneno ativamente. Por exemplo, os anfíbios, né? Então, os anfíbios têm a pele coberta por várias glândulas, né? E essas glândulas secretam substâncias tóxicas. E o envenenamento ele vai se dar por contato. Não é? O animal não tem capacidade de inocular o veneno.
Então, essa é a grande diferença entre peçonhento e venenoso. A gente acaba usando venenoso para tudo, né? Isso é verdade, assim, a gente ouve isso muito, né? Assim, toda vez que vai fazer uma palestra, dar um treinamento, seja para qualquer público que for, né? Desde de criança até adulto e inclusive especialistas, as pessoas tratam cobra, aranha, escorpião, tudo como venenoso. Elas não têm noção dessa separação, né? Então, peçonhento, se lembrem sempre. É aquele que possui um aparelho inoculador de veneno e que injeta esse veneno ativamente. Essa é a grande diferença. Na FUNED, você é curadora da coleção de serpentes, Isso. não é? É a sua especialidade. Eu sou cobróloga, né? Assim, a minha formação toda aconteceu na Fundação Ezequiel Dias. Eu entrei para lá, estagiária, para implantar uma coleção de serpentes. Porque, à época, os animais eram descartados. A FUNED sempre foi uma referência no Estado, né, em relação aí aos animais peçonhentos. A gente produz soros antiofídicos, antiescorpiônicos e tal, desde 1917. Então, existe uma tradição no Estado de enviar animais para a instituição, para esses venenos serem coletados e depois serem utilizados ou em pesquisa ou na produção de antiveneno. E se descartava muito animal. E a FUNED nunca teve uma tradição assim no estudo da zoologia propriamente dita, apesar dela trabalhar muito com animais. E aí eu era estagiária e a minha função foi implantar uma coleção de cobras. E ela está lá, né? Eu sou curadora dessa coleção desde o início dela. Eu não posso contar aqui quanto tempo, porque senão vocês vão começar a fazer contas aí a respeito da minha idade. Então, essa coleção ela é muito importante, né? Assim, para o estado de Minas Gerais. Ela é a mais representativa assim, em termos de espécies, né? Diversidade de espécies. A gente tem todas as espécies que ocorrem no estado de Minas Gerais. Nós temos lá 156 espécies por aí, né, Léo? Umas 2 ou 3 só, a gente ainda não tem colecionada. Ela é aberta à comunidade científica, então a gente tem intercâmbio com outras coleções, a gente recebe pesquisadores aí do Brasil inteiro. Fazemos empréstimo desse material para estudo e é um trabalho assim de base para várias outras ciências, né? Então, assim, as coleções científicas elas se prestam, por exemplo, ao estudo da biodiversidade, a investigação assim de novos produtos, porque você tem que ter uma referência do que você está trabalhando para, por exemplo, eu estudo lá o veneno de uma cobra X. Que tem uma identificação duvidosa, não é? Então, se você tem esse animal colecionado e tem um especialista que trabalha com a taxonomia, história natural e tal, isso garante que o veneno que você está usando é realmente daquela espécie. Não é? Então, é muito importante que todos os estudos relacionados a venenos, a ecologia e tal, tenham animais depositados em coleção. Tem muita gente que tem preconceito porque coleção é bicho morto, né? Então, hoje em dia tem essa onda aí de não matar bicho e tal, mas as coleções são fundamentais para o estudo, para o desenvolvimento científico de qualquer país, não é? Em vários campos. Então, meu trabalho é esse. Além disso, eu coordeno um programa de divulgação científica que se chama Ciência e Movimento, e a gente trabalha no Ciência e Movimento com a desmitificação dos animais peçonhentos. Essa é a nossa pegada, não é? Então, a gente sabe que no mundo inteiro eles são vilões, não é? Então, a gente quer tirar essa cara de vilão das cobras, das aranhas e dos escorpiões, principalmente, e mostrá-los como animais que prestam importantes serviços para a natureza.
Já que o tema é serpentes, né? O primeiro filme que a gente vai trazer aqui, ele traz exatamente uma coleção delas, né, Kel? Qual que é? Que é o Indiana Jones. Então, aquilo lá é uma mistura de uma porção de espécies diferentes. Não é? Vamos lá ver. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Isso. Filme dirigido pelo Steven Spielberg, em 1981, trazendo Harrison Ford no papel de Indiana Jones. É o primeiro filme da franquia Indiana Jones e provavelmente o mais conhecido, né? E talvez o melhor, né? Mas isso aí a gente deixa para discutir depois do debate. Vamos ver o clipe. É bom demais, né? Exagerado. Pois é. Bom, a primeira pergunta que a gente faz para você, Gisele, baseada nessa cena que a gente viu, é que tem ali um monte de tipos e espécies de cobras juntas no mesmo lugar. Ali, aparentemente, é uma armadilha, né? Colocaram todas ali para ser esse lugar mesmo que a pessoa vai ficar ali aprisionada e provavelmente se tornar uma daquelas caveiras que estavam ali presas, né? Mas é possível que espécies de cobras diferentes assim, convivam, né, no mesmo ambiente, elas estejam assim, como a gente viu ali no filme? Então. Ou sejam encontradas, inclusive, no meio ambiente dessa forma? Então, ali tem uma situação completamente fora da realidade, né? Porque são espécies completamente diferentes, num ambiente que não é o apropriado e tal para elas. Mas aqui no Brasil a gente tem um grupo de cobras, que são as quirônios, que fazem o tipo de agregação, não é, na época de reprodução. Então, assim, não é nada tão exagerado como aquilo lá, mas os animais se encontram na época reprodutiva e aí você consegue ver todos da mesma espécie. E você consegue ver ali um ajuntamento de 10, 15, todo mundo querendo cruzar com todo mundo, né? Então, na época realmente de cópula. Nos Estados Unidos e no Canadá também tem um grupo de serpentes, que são as Taminophis sirtalis, é uma das espécies, que também faz essa coisa do ajuntamento. No inverno, quando vem a neve e tal, elas se reúnem em cavernas, assim, macho, fêmea e tal. Elas ficam ali meio que hibernando durante o inverno, e quando vem o degelo, né, que o início da primavera é quando elas vão reproduzir, aí vários machos copulam com a mesma fêmea, viram uma grande festa. Eu acho importante também a gente pensar essas designações. Serpente, cobra, víbora. Então. Porque é outra coisa também que todo mundo mistura, né? Sim. É uma nomenclatura assim, mais popular, né? Todo mundo é ofídeo. Então, qualquer cobra é um ofídeo. Qualquer serpente, víbora ou cobra é um ofídeo. Muitas vezes a gente se refere à cobra para os elapídeos, que são as cobras corais, né? Aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, as corais a gente pode chamar de cobra. O resto tudo é serpente. E víbora é o nome mais utilizado assim na África, na Europa, tá? Mas todos esses animais são da ordem Ophidia. Tá? E todos eles são peçonhentos? Não. Cobra que sofre muito com isso, né? Coitadas, elas são vilões sempre, assim. Então, existe diferença, né? Eu até trouxe aqui, depois, se vocês quiserem dar uma espiada no que eu vou falar, né? Para a gente diferenciar uma cobra que é peçonhenta de uma que não é peçonhenta, com exceção das corais. Então, tira a coral da sua cabeça e pensa nas outras, tá? Se a gente olhar a cabeça de uma cobra, assim, lateralmente, de perfil, se ela for peçonhenta, a gente vai observar que ela vai ter 2 furinhos de cada lado da cara.
O primeiro furinho na frente da cara, bem na ponta assim do focinho, é a narina. O segundo furinho que fica entre a narina e o olho é uma estrutura que é uma estrutura para captação de calor. Ela se chama fosseta loreal. Então, no Brasil, só as cobras peçonhentas é que possuem a fosseta loreal, né, que é essa estrutura para captação de calor. Então, os animais utilizam isso para localizar o alimento, para localizar a presa. É um sistema extremamente eficiente para garantir, por exemplo, que o bicho vai achar que vai dar o bote certo na comida dele, tá? Então, todo bicho que tiver tem lugares que as pessoas chamam de cobra de 4 ventas. Por isso, porque ela tem 4 furinhos na cara. Então, lembre-se sempre, os primeiros 2 são as narinas e o segundo é a fosseta loreal. Outra característica, que também tem um crânio ali que mostra, é que, no caso das corais e dos viperídeos, os viperídeos têm fosseta loreal. Tá? Então, quem é viperídeo? Cascavel, jararaca, surucucu, a urutu. Todo mundo conhece a urutu cruzeiro, né? Aquela que se não mata, aleja. Todo mundo já ouviu isso, né? E aleja mesmo. Aleja mesmo. Porque o veneno da urutu, ele é necrosante. Então, a ação do veneno da urutu, da jararaca, da surucucu, ele tem um efeito local muito intenso. É como se estivesse digerindo o local que o veneno foi injetado. Então, esse veneno ele vai digerir no tecido e a pessoa pode perder o dedo, a mão, o pé, a perna, né? E eu estava falando das características. Além da fosseta loreal, então vai ter a presa inoculadora de veneno. Se a gente abrir a boca da cobra e ela estiver lá na frente da cara 2 dentinhos fininhos, essa cobra é perigosa, não é? Geralmente são as que mais mostram nos filmes mesmo, né? E aí, essas presas inoculadoras de veneno, no caso de viperídeo, né, cascavel, jararaca e tal, elas são móveis. Então, quando o animal está em repouso, não é assim, que não vai dar bote nem nada, com a boca fechada, imaginem que os meus dedos são os dentes. Quando ela está com a boca fechada, os dentes estão assim. Quando ela dá o bote, acontece isso. Então, os dentes são projetados para frente, a boca abre grandão e ela consegue picar, recolhe os dentes novamente, fecha a boca, espera o bicho que ela mordeu morrer lá longe. E aí, com a língua é um órgão tátil, a cobra percebe os cheiros pela língua. Então, o bichinho morreu lá na frente. Ela vai botar a língua para fora, vai cheirando o rastro que o rato deixou, não é? E pela fosseta loreal, ela vai conseguir encontrar o rato que morreu lá distante de onde ela picou, né? Eu já derivei para outro campo, mas é mais ou menos isso aí. Com relação às corais, é um pouco mais difícil. Tem muita confusão. Então, na prática, né, se eu acho uma coral, eu vou observar se ela tem anéis completos. Quando eu falo de anel completo, é aquele que dá a volta no corpo todo. Se ela tiver anéis ímpares completos, 3 ou 1, e for uma cobra do centro-sul do Brasil, ela é peçonhenta. Sempre. 3 ou 1 é peçonhenta. 3 é micrúdeos frontales, lemniscatus. 1 é micrúdeos coralinos. E se ela tiver 2 anéis pretos completos, ela não é peçonhenta. Se ela tiver a barriguinha branca, branquinha, ou toda manchadinha, ela também não é peçonhenta. Essa é a chamada falsa coral. Essa é a chamada falsa coral. Então, tem falsa coral que tem anel completo, mas ela tem 2 par, né?
E tem falsos corais que tem o ventre liso, de uma cor só, ou então todo manchado. Então, é uma dica fácil, né? As pessoas fazem um cavalo de batalha com as corais. A nossa amiga aqui da Secretaria de Saúde sabe bem disso, né? Então, fica aí a dica. E uma outra dica é que a gente tem um aplicativo que chama Cobra Coral, que está disponível para download, tanto para Android quanto para Apple, né? E é gratuito e permite, assim, a identificação das cobras corais de Minas Gerais. A gente tem um outro também, que chama Serpentes de Minas Gerais, que também é gratuito, que infelizmente só está disponível para Android, que faz um passeio pelo mundo das cobras de Minas. Então, indica pontos de tratamento de acidente, características que permitem a identificação de algumas espécies. Então, tá aí, né, disponível para quem precisar. E a gente também, se quiser, se pegar uma cobra e mandar uma foto para a gente identifica, fala é perigosa ou não é. Preocupe-se ou não preocupe-se. Massa. E, bom, uma coisa que é muito importante a gente falar também, Gisele, é sobre prevenção e como que você age se, por acaso, você for picado por uma cobra, né? O Indiana Jones, por exemplo, naquela situação, ele está num deserto, não tem nenhum hospital, nenhum socorro por perto. Se uma pessoa for picada num local que ela está distante de qualquer tipo de socorro, né, atendimento médico, o que ela deve fazer? Então, essa é a pergunta mais difícil, sabe, assim, e mais triste também. Porque o soro é o único medicamento capaz de neutralizar o veneno do animal, né? Seja de cobra, aranha, escorpião, e abelha também, né? A abelha você pode ter um tratamento sintomático, mas ainda não existe o soro disponível no mercado, mas dependendo do caso, precisa ser utilizado o soro. O que a gente aconselha é que se houver um acidente, a pessoa tire, por exemplo, se tiver anel, relógio, coisas que podem apertar, né? Primeiro tira isso tudo. Se for uma picada na mão, tiver de aliança e tal, o anel lá, tira isso. Porque, por exemplo, se for picada de jararaca, vai inchar. E aí, se você está com o anel ali, o bicho vai, né? Você vai ter que cortar o anel e tal. Pode intensificar uma necrose na ponta de um dedo. Então, assim, tira. A pessoa não deve furar o local da picada, cortar, sugar, nada disso. Você não faz nada. Só tira o que estiver te apertando. Se for membro superior, faz uma tipóia, né? Mantém o membro elevado. E se for membro inferior, bota o paciente deitado, com a perna para cima, sem sapato. Se tiver de calça, corta a calça, faz um short, né? E não é aconselhável que a pessoa tome nada. E, no máximo, uma aguinha ali, né? Um placebinho, uma água, um chazinho de camomila. Ela não vai morrer instantaneamente, né? Eu lembro de um filme que eu assisti, não estou lembrando, acho que foi na época da descoberta das Américas, assim, quando eles chegam, eu esqueci o nome do filme, que eles chegam assim na floresta, aí um dos exploradores é picado e imediatamente ele começa a espumar, assim, sai aquele monte de espuma na boca e ele, ploft, cai morto, né? Isso não vai acontecer, não é? Então fica tranquilo, mantenha calma e tem que procurar um hospital. Não adianta ir no seu Zec Benze, para pôr fumo de rolo na picada. Não tem. Se ele fosse picado lá, e se fosse uma cobra peçonhenta, coitado, ele iria a óbito. Ou então ele ia sofrer muito, não é? Quanto mais tardio for o tratamento, for iniciada a administração do soro específico, mais grave é o quadro. Então, outra coisa importante, assim,
é que o soro é específico. Então, eu não sei se eu estou falando demais, se eu estiver falando demais, me interrompe. Então, a especificidade do soro ela é fundamental. É uma sacada genial de um pesquisador mineiro que se chamou Vital Brasil, mineiro da campanha. Ele que descobriu que o soro tinha que ser... O soro utilizado, por exemplo, para a picada de cascavel, tinha que ser o soro anticrotálico, produzido com o veneno da cascavel. Não adiantava, ele ficava assim, admirado, porque na época não tinha soro produzido no país. Então a gente recebia soro dos Estados Unidos, da Europa, e as pessoas eram submetidas à soroterapia e morriam, ou então ficava grave demais. E o cara ficou incomodado com aquilo, até que morreu uma menina, e aí ele decidiu que ele ia estudar essa história, né? E ele estudou e descobriu, foi o primeiro cara que sacou que o soro tinha que ser específico. E Vital Brasil foi o primeiro pesquisador brasileiro que teve reconhecimento no mundo inteiro, por causa dessa sacada, né? Que ele descobriu que se usasse o soro antilapídico para tratar o envenenamento de cascavel, a pessoa ia morrer, né? E outra coisa importante também do acidente é que o tratamento é hospitalar. Não adianta. A pessoa tem que ir para o hospital e, além disso, o tratamento é gratuito. O único país no mundo em que o tratamento do acidentado é gratuito é o Brasil. Porque Vital Brasil doou a patente do soro para o governo brasileiro. Dessa forma, então, ele garantiu que o tratamento dos pacientes fosse realizado gratuitamente. Então, assim, não adianta a classe social, o lugar onde mora, a pessoa tem que ir para o hospital público para ela ser tratada, né? Não tem como você tirar... a gente sabe que tem umas falcatruas por aí, não é? Isso acontece. Mas o correto é o soro estar no hospital público, não é? E a pessoa não tem que pagar nada por isso. E o soro de uso humano é de uso humano. E o de veterinário... veterinário. Bom, aproveitando que é a sua especialidade, né, a gente vai mostrar agora mais um clipe, mais uma cena de um filme de cobra, né, Kel? Mas não é qualquer cobra. Vamos de anaconda, finalmente? Eu ia falar que era anaconda. Bom, Anaconda, de 1997, dirigido pelo Luiz Lhosa, um diretor que eu nunca mais vi nada que ele fez. Ele foi engolido pela Anaconda. Temos ali a Jennifer Lopez, né, a Ice Cube e o Jon Voight, né, que é a refeição ali da Anaconda. E, bom, diante de tudo que você nos explicou sobre a cobra ser peçonhenta ou não, a anaconda não é peçonhenta. A anaconda é a sucuri, né? É o nome popular também da sucuri. E a sucuri é de uma família que se chama Boidae. A família Boidae no Brasil, ela tem alguns representantes, que são a jiboia, a sucuri, a cobra-papagaio, a salamanta, a cobra arco-íris, tá? Então, esses animais não têm uma estrutura para inoculação de veneno. Eles têm uma dentição que é do tipo áglifo. Não tem nenhum dente diferenciado. Ela tem uma boca, tem um crânio dela ali. Os dentes são todos mais ou menos do mesmo tamanho, voltados para trás, tá? Então, quando essa cobra, elas são constrictas, como que elas matam? Então, ela dá o bote, morde e enrola naquilo que ela mordeu. Pode ser um rato, pode ser um coelho, uma capivara. Então ela vai fazer a constricção, ela enrola no bicho, pode ser uma ave. E aí, quando ela enrola, ela aperta. A musculatura desses bichos é muito potente, forte.
Eu costumo falar para os meninos, para as crianças, que ela dá o abraço da morte. Aí eles morrem de medo. Eu não quero ser abraçado para morrer. Então, assim, ela dá mesmo o abraço da morte. E aí ela ela enrola, aperta. Quando o animal morre ou fica fraco, ele morre por asfixia. Né? Então, aí ele morre ou desmaia. Ela começa o processo de ingestão. E o barato da cobra é que todas elas comem o alimento inteiro. Aquilo é verdade. Né? Que comeu o cara inteiro de uma vez só. Então, ela come o alimento todo, né, inteiro. Ela não mastiga, não arranca pedaço. Então, ela vai deglutindo a peça toda, né? Como se ela comesse o churrasco de picanha da picanha inteira de uma vez só. Né? E todas as cobras são assim, né? Independente de ser boíde, viperídea, todas elas comem o seu alimento inteiro. Por isso, a sacada do veneno, assim, na evolução do grupo. Né? Porque o veneno, na verdade, é uma substância que o animal utiliza para matar a presa, iniciar o processo de digestão ou paralisar a presa. Né? Tem animais opistóglifos, que é um grupo aí intermediário entre os peçonhentos e os não. Por exemplo, o Phyllodes, que é a cobra verde, que é uma cobra comunzona aí. O veneno dela ela usa para imobilizar o bichinho lá, né? Ou o passarinho, ou o sapo, e começar a digerir essa comida. Então, às vezes, ela não faz a constricção como a anaconda fez, mas ela injeta uma toxina que é capaz de paralisar a sua comida. Como ela não tem braço, não tem mão, né, para segurar a comida é viva. Então, as cobras não gostam de comidas mortas, né? Poucas espécies comem animal que já está morto. Algumas comem peixe, né? Especialmente as piscívoras, né? Liófis, que agora nem há liófis mais, né? Eritrolampros. Algumas espécies comem peixe morto, mas a grande maioria só come bicho vivo. E outra coisa importante é que elas são carnívoras. Então, tem gente, às vezes, que coleta cobra, né? Aí leva lá para nós, para doar e tal. Tá lá assim uma folha de alface, um pedaço de maçã, arroz, feijão. E aí a pessoa acha que tá fazendo assim, tá lindo, né? A cobra vai comer o baguinho de feijão. Mas ela não come baguinho de feijão. Né? Então, assim, as cobras só comem outros animais, né? Isso também é muito importante para as pessoas saberem, né? Porque cobra não é vegetariana, não existe a menor chance dela ser vegana na vida. E Gisele, a gente tem ali uma anaconda, ela é gigantesca, gigante, né? Eu acho isso exagerado. É exagerado. Chega próximo. Então, já foi encontrada alguma espécie? O registro tão que grande tem de sucuri na literatura que eu li foi de 12 metros. Então, assim, a maior anaconda que a gente conhece na literatura é de 12 metros. Então, mas que agora eu nem consegui saber que tamanho aquele bicho tinha, né? Mas, assim, 12 metros é muita cobra, Né? Então, e eu acho que assim, no tempo que a gente atualmente, com essa coisa da predação, as questões de mudança ambiental, de climática e tal, nem sei, sabe? Como é que esses animais estão lidando com isso tudo, né? Assim, se um bicho consegue alcançar hoje em dia 12 metros, será? Será que ele tem comida, né, suficiente para crescer isso tudo? O que a gente tem observado na instituição, né, como a gente recebe muito bicho, e eu já estou há algum tempo lá, né, então eu consegui acompanhar aí a evolução do recebimento de animais ao longo dos anos. A gente observa assim, que em relação à diversidade
né? Quando eu falo de diversidade, são em relação às espécies, né? A diversidade de espécies caiu muito e o número de indivíduos também, né? E as regiões, tem regiões assim do estado que já não manda mais cobra, né? E era uma coisa que a gente tinha assim, o estado quase todo completo com, por exemplo, com a distribuição geográfica de algumas espécies. Assim. Se a gente fizer uma comparação de 1980 até agora, a gente vai observar que muita coisa mudou, né? Assim, em termos de diversidade e quantidade de bicho, sabe? E eu acho que isso tudo tem a ver com o que está acontecendo no planeta, com o nosso comportamento, pela falta de conhecimento, né? Assim, porque cobra ainda é vilão. Ainda é vilão. Por mais que a gente tente ensinar, conversar, contar para os pequenininhos, não é? Porque são eles que repassam para seus pais, para os seus avós, para as suas famílias, aquilo que a gente está ensinando, né? Então, por mais que a gente venha fazendo isso, a gente sabe que viu a cobra, mata. Né? Então, independente da espécie, né? Se é venenosa, se é peçonhenta ou não, a pessoa vai lá, se ela tiver alguma coisa, um instrumento na mão que é capaz de ferir aquele animal ou matar, ela vai fazer isso. Né? E é tão cultural que passa até pela religião também. Pois né? Mas eu acho que a culpa é lá, sabe? Tudo começa lá. Tudo começa lá, no Adão e na Eva, da maçã. E cobra nem come maçã, né, gente? Olha isso. Como é que conta uma história dessa se o bicho nem vegetariano é? Então... A gente já pode passar para o próximo bichinho. Vamos lá, né? Porque a Gisele é especialista em cobras, mas a minha pegada é cobra. Né? Mas a gente tem outros animais peçonhentos para falar aqui. Vamos lá. Sim. Se eu tiver dúvida, eu chamo os universitários. A gente vai começar com as aranhas, né? Eu, particularmente, tenho um fascínio pelas aranhas. Eu acho elas extremamente enigmáticas, assim... Mas são outros bichos que também são retratados como assustadores. E eu vejo que tem uma variedade delas, né? Eu sou do interior, então eu me lembro de ver das menorzinhas, aquelas que têm umas patas enormes, das que parece que têm pelos. Essas são as que provocam mais medo. A aranha caranguejeira, por exemplo, é assim, um sucesso, porque causa medo mesmo. Então a gente vai ver agora um trechinho de aracnofobia para ver. Esse é de 1990, dirigido pelo Frank Marshall. A gente viu duas cenas aí, uma estava dublada, a outra eu não consegui achar a legenda. Mas ali tínhamos o Jeff Daniels e o John Goodman, dois grandes atores também, né, dessa década, que estão na atividade ainda até hoje. Bom, a gente tem duas situações ali, né, Kel? Uma que aquela do velhinho talvez a mais, eu acredito que é a mais próxima da nossa realidade. Mais próxima. E, inclusive, eu fico curiosa para entender, assim, que nos filmes geralmente mostra essa aranha ali num canto, ali num sapato. Elas têm mesmo essa atitude, esse modo de atacar que é sorrateiramente. Sorrateiramente. Então, os aracnídeos, né, tanto as aranhas quanto os escorpiões, eles têm hábitos secretivos mesmo, né? Bicho que fica nos cantos, dentro de sapato, tudo que está fora de uso, né? Assim, por exemplo, numa casa que teve uma obra. Se as pessoas deixam lá o resto de material de construção, madeira, telha, pedra e tal, e não cuida daquilo, não muda aquilo de lugar de vez em quando, aquilo acaba virando meio que um abrigo para os aracnídeos. Né? Então,
tem situações assim que a gente vai para o campo, você chega na casa. Eu já fui num lugar na cidade de Guaxupé. Nós fomos lá dar um treinamento sobre animais peçonhentos e tal, e tinha uma denúncia que tinha muito acidente com escorpião numa determinada localidade. Lá era um vilarejo, assim, perto da cidade. E aí fomos lá na última casa, que era onde eles falavam que tinha muito acidente. Chegamos lá, era uma casa bem assim, pobre e tudo, mas tinha um galinheirozinho e tal. E nesse galinheiro, eles tinham feito a mudança do telhado de telha de amianto para telha de cerâmica. E eles colocaram as telhas de amianto tudo assim empilhado dentro do galinheiro. E diz a lenda, né, que onde tem galinha não tem escorpião. E então vamos lá ver, né, o que está acontecendo. Quando a gente chegou, de cara assim, na soleira da porta da entrada da casa, onde moravam uma senhora idosa, um senhor idoso e 2 crianças. Já tinha 2 escorpiões. E eu fiz, gente, de onde estão vindo esses bichos, né? Mas eu vi lá, né? Um galinheiro assim, né? Lá no fundo. Aí nós fomos lá. E já tinha um tempo que essas telhas estavam lá. E nós éramos 5 pessoas fazendo a vistoria no lugar. Aí os nossos ajudantes, quando eles tiraram a primeira telha, tinha umas 10 telhas assim, uma empilhada em cima da outra. Quando ele tirou a primeira, devia ter uns 100 escorpiões. Assim, tudo espalhados. Foi um pavor. Foi a situação mais complicada que eu já passei na minha vida com bicho, assim. Aquele monte de escorpião, filme, né? parecendo... exatamente. E tem um casal de velhos tinha também. um casal de velho, era o maior desespero. Eu falei assim, gente, se eles forem picados, eles vão morrer. Tinha 2 crianças, era longe. E o acidente por escorpião é diferente do acidente por cobra. No caso de uma criança, né, aí até 5 anos, 6 e tal, ele pode ser fatal. E o tempo que o paciente tem para chegar no hospital é isso aqui. Não é? Então, uma picada de escorpião é complicado. E assim, aí você voltando na sua pergunta. Então, quem tem casa de campo, né, ou então tem um lugar lá na casa onde guarda coisas que não estão sendo utilizadas, tem que tomar cuidado, né, porque a aranha adora ficar assim, lá no céu, eu vou para o sítio e tal. Aí passo lá a semana, vou embora e deixo as toalhas tudo penduradas lá, no banheiro, as roupas de cama em cima da cama, né? Quando eu voltar na outra semana, eu preciso olhar cada toalha direitinho, vira de um lado, vira do outro, para ver se não tem aranha ali. As picadas de aranha acontecem muito assim, por contato, né? A pessoa pega lá a toalha, tem uma aranha grudada ali, né? A aranha está ali na casinha dela. A hora que a pessoa vai se enxugar, ela espreme a aranha contra o corpo e aí a aranha pica. E olha o problema, especialmente a aranha marrom, né? Que é uma aranha pequenininha assim. E perigosa, não é? A picada dela provoca sintomatologia local intensa, né? Da necrose e tal. Menores, então. Uma aranha. Todas as aranhas, outra coisa importante, é que todas as aranhas são peçonhentas. Todas. Aqui, lembra lá do começo de tudo? Então, ela tem glândula de veneno, tem as quelíceras e elas são capazes de inocular veneno. Algumas têm um veneno mais tóxico, outras têm um veneno menos tóxico. E a caranguejeira, por outro lado, e os aparelhos inoculadores de veneno são diferentes. Aquelas que provocam acidente picam assim, ó, a quelícera abre de dentro para fora. Né? Então, ela faz esse movimento com as quelíceras para injetar o veneno. A caranguejeira tem as quelíceras que se movimentam para frente e para trás. Então, dessa forma, ela não consegue inocular o veneno com facilidade na gente.
né? Então, as picadas acontecem quando ela está andando. Tem gente que tem caranguejeira em casa, gente, de pet. Você, meu pet. Você tem um pet? Tem. Qual? Uma caranguejeira. Né? E a pessoa deixa a caranguejeira passear na mão, no braço, né? Sobe pelo pescoço. Né? Então, assim, a caranguejeira, ela pode picar, né? E ela tem veneno. Tem pesquisadores, tem glândula e tal. Tem pesquisadores da FUNED hoje que estão estudando o veneno de caranguejeira. O grande problema da caranguejeira são os pelos. Você falou aí do pelo, né? É um bicho assustador. Eu tenho medo de aranha. Eu já fui picada por foneutra, que é a armadeira, né? E isso me deixou traumatizada para o resto da vida. Então, assim, eu tenho um pouco de pânico. No caso da caranguejeira, aqueles pelos, eles provocam uma alergia intensa. Tem gente que não pode passar na porta de... Lá a gente tem uma sala de criação de caranguejeiras. Então, as pessoas que trabalham com elas têm que usar macacão. Sabe aqueles macacões de apicultor? É uma coisa mais ou menos parecida. Então, elas têm que se proteger da cabeça aos pés para não ter uma reação alérgica. Uma reação alérgica a pelo de caranguejeira no volume que é lá pode provocar, por exemplo, um choque anafilático. Tem gente que não pode, nem fica com edema de glote. Então, é perigoso ter esse bicho. Aqui, na nossa região, a gente tem 2 aranhas importantes que provocam acidente, que é a armadeira. É uma aranha que tem esse nome porque ela arma bote, né? Então, as aranhas elas têm 4 pares de patas. Então, no caso da caranguejeira, quando ela vai atacar, ela apoia o abdômen no solo, levanta a parte anterior do corpo e levanta os 2 pares de patas anteriores. E faz um botão. Isso ela faz para parecer grande, perigosa, o que ela realmente é. Né? E aí ela levanta por ela ter esse comportamento, né, de levantar as patas anteriores, ela tem esse nome popular de armadeira. E ela consegue saltar. Então, ela salta aí 30 centímetros. É um bicho assim que causa um pouco de pânico mesmo, né? Assim. E nas casas, elas ficam, por exemplo, perto de botijão de gás. Coisa que está ali nos cantinhos. Gosta muito de cantinho, né? Então, tanto as aranhas, e a marrom, e a outra aranha que a gente tem aqui também, que tem provocado acidente, é a viúva marrom. A gente teve um caso agora recente de uma amiga que foi hospitalizada por causa da picada da aranha da viúva marrom. É uma aranha pequena, ela tem assim 2 centímetros, 2,5 de comprimento total, assim, de pata a pata. O abdômen é muito redondinho, é uma bolinha mesmo, uma bolinha. E esse redondinho, esse abdômen, ele tem um padrão de coloração assim meio mármore, sabe? Uma coisa meio bege, assim. Toda manchadinha. Não sei se vocês conseguem imaginar isso que eu estou falando. Mas é um marmoreado, né? Bege, marrosado, com umas manchas assim meio redondas. E um abdômenzinho bolinha, né? Uma aranha pequena, que pica nessa situação de sapato, né? Ela fica lá dentro do sapato, a pessoa calça, ela pica. Ou numa toalha. E essa moça teve que fazer o tratamento, ficou hospitalizada. Não tomou soro, porque não existe ainda, não foi desenvolvido um soro específico para essa aranha, mas o tratamento foi feito para a sintomatologia que ela apresentou. Então, apesar desses animais ficarem escondidos, né? E serem pequenos e tal, eles, de certa forma, eu acho eles mais perigosos do que as serpentes. Entendi. Porque a cobra você vê fácil.
Outra coisa do escorpião, você vai passar alguma coisa do escorpião? Vamos. Então deixa lá para o escorpião. Aquela segunda cena que a gente viu, ali seria uma caranguejeira, aquela aranha Então, preta, aquela aranha é uma grande. caranguejeira. E até que então, tamanho eles ela pode ficar? Olha, tem bichão enorme. Na Amazônia tem caranguejeira de 15 centímetros de pata a pata. Na Austrália tem umas caranguejeiras muito doidas. Então, assim, e tem caranguejeira linda. Depois vocês procurarem na internet as imagens, assim, tem caranguejeira de todos os padrões de coloração que você imaginar. Tem bicho azul. Aqui na Serra do Cipó tem uma espécie que eu esqueci o nome agora. Ela é azulzinha. Azul assim marinho, sabe? E tem um brilho, é um bicho fantástico, fantástico. Tem umas que tem a pontinha do pé, da patinha branca, parece que ela tem de sapatinho. Elas são bichos, um bicho muito bonito, né? É bonito, encantador, assim. Os filmes do Homem-Aranha que costumam colocar, né, essas espécies assim que são chamativas, assim. Uma coisa legal de aranha, as aranhas é o único grupo de animais que tem uma estrutura no abdômen que chama fiandeira. Né? A fiandeira tem a função de... Vocês viram lá aquele bolo onde estavam saindo as aranhas? Então, aquilo lá é o saco de ovos. O saco de ovos é construído por meio da fiandeira. A fiandeira produz o fio, a teia, né? A teia da aranha. Existem glândulas lá no abdômen da aranha responsáveis pela produção desse fio. Quando ele sai pela fiandeira, quando a secreção sai pela fiandeira, ela está líquida. A hora que ela tem contato com o ambiente, ela solidifica. E as aranhas usam esse fio para fazer deslocamento no ambiente, para capturar o seu alimento. Então, tem aranhas que envolvem a comida com o fio, deixa ela lá guardadinha, né, na teia, e na hora que ela está com fome, ela vai lá e busca e come, né? Então, às vezes, ela pode nem precisar usar o veneno, por exemplo. Não, antes ela usou. vai. Antes ela entendi. O fio, a teia, também é usada para construir o saco de ovos, que é a ooteca. É o local onde a aranha deposita os ovos. E aí os ovos vão desenvolver dentro daquele saco de teia. E quando os filhotinhos estiverem maduros para nascer, aquilo rompe e os filhotes saem. Cada grupo, por exemplo, uma forma de a gente separar algumas aranhas, identificar como perigosa, né? A armadeira faz uma ooteca no substrato. Ela gosta muito de bananeira, algumas árvores. Então ela constrói uma ooteca redonda, parece 2 pratos. Então imagina 2 pratos, um grudado no outro. Então ela constrói essa ooteca colada no substrato e toma conta dela do começo ao fim. Desde que ela deposita os ovos até o filhote nascer. Quando os filhotes nascem, ela fala: tchau, crianças, eu vou embora, né? Ela vai embora, os filhotes vão dispersar, tem vida independente, não existe cuidado parental nenhum, né? Então a ooteca a armadeira toma conta da ooteca. No caso que é essa ooteca que parece um prato, tá? 2 pratos, um de frente para o outro, assim. A viúva marrom, que é essa que eu falei do acidente, ela faz uma ooteca, parece uma bolinha de gude, imagina uma pipoca, tá? Então é uma coisa redonda, toda empipocadinha, né? Cheia de coisinhas assim, né? Um asterisquinho, né? Bem pequenininha, redonda, que ela faz assim nos cantos das paredes, faz várias, e aí você tem ali uma comunidadezinha de aranhas marrons e algumas ootecas. Tem uma outra aranha, que é a aranha de grama, que também é muito comum, que fica em jardim, assim. Ela tem no abdômen uma mancha em forma de seta. E essa aranha, ela carrega a ooteca com ela durante todo o período de desenvolvimento embrionário.
quando os filhotes nascem, eles vão para o dorso da mãe, eles sobem para o abdômen da mãe e ficam lá até a primeira muda de pele. Depois que muda a primeira vez, aí eles ficam durinhos, né? Endurece lá e e dispersam também. O que mais? As aranhas também são carnívoras, né? Então elas se alimentam de outros animais. Tem caranguejeira, come rato, come camundongo filhote, come camundongo adulto, né? A armadeira come grilo, pode comer barata em cativeiro. A licosa, que é essa aranha de grama, também pode comer grilos. Então, são animais carnívoros. E, em geral, solitários e errantes. Algumas são errantes. Assim, a foneutra, a armadeira, é uma aranha errante. Ela vai lá, faz o que ela tem que fazer ali naquele lugar e procura logo um outro espaço. E tem caranguejeira que faz túnel, não é? Então elas ficam lá no túnelzinho, o túnel tem uma tampinha. Tem uma aranha fofa demais, que ela faz um túnel comprido assim no solo e com uma tampinha de teia. Aí, quando ela vai sair para comer, buscar comida, ou ver como é que está o ambiente, a tampinha, ela sobe pelo túnel, força a tampinha da toquinha, e aí fica aquela tampinha levantadinha e você só vê os olhinhos dela observando o ambiente. É fascinante, né? Assim, dá para ficar falando assim, a noite inteira. Então, nossa, tem que ter freio. E assim, fascinante também, falando dos filmes, é como que esses animais são mostrados e são levados para a tela através dos efeitos visuais, né? No caso ali do Aracnofobia, a caranguejeira que a gente viu, ela foi construída, ela é um robô, ela é um animal animatrônico, né, que chamam. Então parece muito real, né, ali no filme, mas ela é toda controlada, né, por um controle remoto e tudo. Ela foi toda construída, ela tem um mecanismo todo ali. Outros filmes, né, como a gente viu naquelas cenas iniciais aqui do nosso debate, utilizam efeitos fotográficos, por exemplo, que eram muito usados antigamente para poder pegar o bicho real, no caso da tarântula lá, né, e ampliar isso usando ali uma proporção maior, né, em relação ao cenário. E tem também o efeito a técnica, né, de efeito especial, que é a que eu mais gosto nesses filmes, que é a animação stop motion, que é uma animação feita mais popularmente chamada de animação com massinha, né? Que tem aqueles bonecos que são filmados frame a frame, se movimentando, para dar essa impressão de movimento depois no filme. E falando agora dos escorpiões, né? Já que estamos falando dos aracnídeos, o clipe que a gente trouxe traz justamente um desses bichos feitos com essa técnica, né? Então a gente vai ver agora um clássico, né, Kel? Clássico da Sessão da Tarde, que eu amo, inclusive. Aliás, eu preciso até rever, né? Porque depois a gente fala, eu amo, e aí quando você revê, por que eu amava? E a gente Querida, encolhi as crianças. E é legal observar também como que tem a influência desses filmes B, né, lá dos anos 50, nesse grande sucesso que é de 89. Principalmente nessa cena, que é uma das melhores do filme, assim. Esse filme, O Querido Encolhi as Crianças, é de 89, o diretor que chama Joey Johnston. E tem um ator que é o Rick Moranis, que é icônico, né? E ele faz o papel de um cientista, esse bem estereótipo, né? Do cientista que é estabanado, que tem muitas ideias, mas é todo desorganizado, e numa experiência dele de diminuir objetos, ele acaba diminuindo os próprios filhos, mas não só seus filhos, como também os vizinhos, os filhos dos vizinhos. E aí o que é muito legal desse filme é porque toda a aventura é em casa, é no jardim de casa, porque tudo que era normal acaba sendo aumentado, né? Porque as crianças estão todas pequenininhas.
Então, ali, o que é um jardim acaba virando uma floresta. E o que é um escorpião e uma formiga acaba virando 2 monstros. Mas eu lembrei muito, assim, afetivamente desse filme, que eu lembro de ter sofrido muito por essa formiga. E aí eu queria saber, é possível um escorpião lutar com uma formiga? Bom, assim, se a gente ver, primeiro que os tamanhos são completamente diferentes. Pois é, eu fiquei pensando em escorpião tamanhos. Deste tamanho, a formiga é assim. Então, na verdade, as formigas, eu não sou especialista em escorpião. Uhum. O que eu vou falar é de vivência, assim, né? A gente observa que as pessoas doam muito escorpião para nós. E às vezes vem em quantidade, assim, 50 e tal. E tem gente que não tem muito cuidado, né? Porque você tem que ter cuidado para manter o bicho e tal, para mandar para uma instituição e tudo. E em algumas ocasiões a gente recebeu doação de escorpião, assim, cheio de formiga. E os escorpiões estavam todos mortos. Então, tem alguma coisa ali na relação entre a formiga e o escorpião que não é positiva, né? Então, os escorpiões não toleram muito formiga, não, né? Mas eu posso pesquisar e depois eu te respondo melhor. Mas luta entre um e outro, complicado. Só se foram várias formigas contra um escorpião, tudo bem. Uhum. Agora, essa coisa do escorpião, esse pequenininho que está aqui, né? Fico muito preocupada com as crianças em relação aos escorpiões. Minas Gerais é o primeiro estado no Brasil em acidentes escorpiônicos, né? Esse nosso recorde horroroso aí é o primeiro em óbito, é o primeiro em acidentes e tal. Então, e a espécie que nós temos aqui em Minas é o Títio cerulatus, a mais importante que a gente tem, né, de interesse médico, é o cerulatus, o escorpião amarelo. E esse rapazinho aí, o cerulatus, ele tem uma característica biológica que é a reprodução. Eles se reproduzem por partenogênese. Então, é um animal que não precisa ter o outro sexo para ele copular, a fêmea ficar grávida e ter os bebês. Né? Existe uma espécie de um tipo de autofecundação. Então, o cerulatus, ele é partenogenético, então isso é uma vantagem adaptativa que ele tem, né? Porque ele não precisa do outro, né? Então, ele se reproduz sozinho. Tem um número grande de filhotes, nascem até 30 filhotes de cada vez. A reprodução é contínua e é um animal vagabundaço. Ele come barata, né? Assim, no ambiente urbano, ele se alimenta de baratas e as pessoas não têm capricho, não é? Elas deixam o lixo jogado de qualquer jeito, as baratas vêm mesmo. Então, ele vem, como é barata, a barata está lá, minha comida está ali, eu vou viver feliz, tranquilo, não preciso procurar nada, né? Gosta de viver na sujeira. Então, em lugar desorganizado. E o veneno é violento. Então, assim, a gente tem que começar a prestar mais atenção na nossa cidade, né? Como que a gente está cuidando dela? Porque essa questão aí do escorpionismo, ela vai piorar. É um bicho que é resistente a tudo que é pesticida. Não é? Então, aí, hoje em dia, você vê aí andando pela cidade, toda hora tem uma caminhonetinha, um carro, detetiza-se para escorpião. Nem acredita, não precisa, não chama o cara, não vai adiantar, né? O que adianta para o escorpião é a vassoura, o sapato. Viu? Vassourada, sapatada. Né? É isso, não tem jeito. O bicho só morre se o produto cair em cima dele. Então, se o produto cair exatamente em cima do animal, ele intoxica e morre. Se o produto cai no ambiente, ele tem garrinhas na ponta das perninhas, umas unhas. E o sistema respiratório é todo ventral. Então,
quando ele percebe alguma anormalidade, né, no ambiente, ele eleva o corpo, né, ele contrai as perninhas, essas unhas ficam... É como se ele tivesse sapato de salto, né? Que aí ele tira o abdômen, ele eleva o abdômen, que o abdômen está quase sempre quase em contato com o solo, ele eleva o corpo, né? Quando ele faz essa projeção das garrinhas, e aí ele não tem contato com o produto. Dessa forma, então, ele vai para um lugar que não está contaminado com inseticida, né? Escorpião nem é inseto, né? Escorpião é aracnídeo. Então, como é que você vai matar um aracnídeo com um inseticida? Não é um aracnicida. Então, a gente tem que descobrir um aracnicida, não é? Para acabar, ou o escorpionicida, para acabar com esse bendito bicho aí, ou a gente tem que mudar de comportamento. Né? Isso aqui é importante. E o acidente é fatal para criança. Essa que era a pergunta, né? No caso da picada, né? Como proceder? Uai, se for criança, meu filho, você pega o menino, coloca no carro e voa para o João 23. Se for aqui em Belo Horizonte, você chega no João 23 rápido, e pode falar, olha, se a criança... O primeiro sintoma é dor local intensa. Intensa. A criança vai chorar, vai reclamar que está doendo, e está aumentando, e está doendo muito. Ele fala que dói muito. É uma dor diferente de outras dores. Então, se a criança queixa de dor intensa, pode desconfiar de aranha ou de escorpião. Né? E é uma coisa de repente e localizada. Né? Então, é uma dor que começa no ponto da picada e irradia. Né? Então, com algum tempo após o acidente, essa dor ela irradia para o membro que foi afetado. E o tratamento é o soro antiescorpiônico. Não há outra forma de tratar. No adulto saudável e tal, é um tratamento para dor, né? A pessoa fica ali em observação e tal, faz o tratamento sintomático, volta para casa. Mas a criança pode ter parada respiratória. Entendi. A gente já está caminhando, né, gente, para o final aqui do nosso debate, mas ainda temos 2 filmes que a gente quer que a Gisele comente rapidinho sobre esses animais. Primeiro a gente vai mostrar aqui a cena de outro clássico da Sessão da Tarde que fez muita gente chorar e que tem abelhas. Vamos ver se vocês adivinham. Clássico da Sessão da Tarde com abelhas, só tem um possível. Isso. Então, esse filme é de 91, do Howard Ziff. Meu primeiro amor. Meu primeiro amor. E o nome em inglês, My Girl. Tem o Macaulay Culkin, que faz o melhor amigo da Veida, que é a personagem tão fofa, tão maravilhosa, tão complexa da Anna Chomsky. E, bom, é uma história que não dá muito para contar, assim, porque é muito um filme de você acompanhar aqueles personagens, né? Tipo, acompanhar essa amizade deles, acompanhar essa tragédia. E aí a gente tem ali o personagem tentando recuperar algo importante para a Veida, que é um anel, mas ele encontra com as abelhas e a sua colmeia, que foi derrubada. Então ele mexe ali num lugar que é bastante perigoso. E o Thomas J., que é o nome dele, é muito alérgico, inclusive. Então ele tem consequências drásticas, infelizmente, após o contato com essas abelhas, né? E aí eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre essa diferença também, porque ele era alérgico, então ele teve uma hiperreação, né, a essas picadas. Não sendo alérgico, como que é a picada de abelha? Ela é uma picada que pode levar à morte, ou ela é uma picada... Ou há diferenças, né, de tipos de abelha, que alguma tem um veneno mais forte?
Então, a abelha mais perigosa é a Apis, né? Que é a Apis mellifera, que é essa abelha que é linda, né? Que produz mel, própolis, que a gente utiliza e tal, mas que também é peçonhenta. Então, o grande problema da picada da abelha é para pessoas alérgicas mesmo. Mas, assim, a alergia em relação ao veneno da abelha, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Então, tem gente que é picado por uma abelha e tem choque anafilático. E tem gente que precisa ser picado por 200 para ter um choque, né? Então, é um acidente complicado. Por isso mesmo, agora está sendo desenvolvido o soro antiapílico, que é para ser utilizado. O Instituto Vital Brasil, junto com o CEVAP, que é uma instituição de São Paulo, eles fizeram aí um estudo, 20 anos de estudo, para chegar na produção desse soro, e o soro já está em fase de testes clínicos. Então, é um soro que vai ser utilizado para pessoas que têm alergia, né? Então, é uma tristeza, né? Assim, outro dia saiu uma matéria no jornal, um homem que estava andando de bicicleta em São Paulo. Ele passou perto de um enxame de abelhas, ele tomou acho que 300 picadas, morreu. Né? Então, a abelha, no caso da pessoa não ter alergia, assim, não ser muito alérgica, a picada vai doer, incha, e aí é só tratamento sintomático mesmo. Mas as abelhas são umas fofas, né, gente? Produz mel e tudo mais. Poliniza, né? Hoje a gente está aí com esse problemão, né? Por causa de agrotóxico e tudo mais. Correndo o risco desses animais sumirem, né? Da face da terra. E se eles forem, nós vamos. Então, sem eles, a gente não vai ter comida suficiente para todos os humanos. Então, a gente precisa estar atento para proteger, né? Eu acho que a gente tem que proteger todos os seres vivos que estão aqui, né? Inclusive nós. Claro. Mesmos. E antes da gente passar para o próximo e último animal, um comentário rápido, porque a gente viu a formiga ali do Querido Encolher as Crianças, né? E a formiga também, geralmente nos filmes, ela é mostrada como um animal dócil, né? E a maioria das formigas, elas não apresentam esse perigo, mas tem formiga peçonhenta, né? Tem formiga que intoxica, né? Eu não conheço muito de formigas, não, mas eu sei que tem algumas que são problemáticas. Bom, então agora vamos passar para o nosso último animal peçonhento, que é marinho, né? A gente vai passar aqui uma cena de um filme também muito famoso, que é Procurando Nemo. Todo mundo, diferente da Dory, lembra dessa cena, em que ela está ali com o Marlin, né, na sua jornada, procurando pelo Nemo no fundo do mar, e eles se deparam com um grupo de águas-vivas. Puxa, tá claro aqui em cima. É isso aí. Junto com a abelha, a queimadura de água-viva, acho que são as duas únicas situações que eu já vivi, que eu senti na pele, né? Como é que funciona o caso aí da água-viva? Então, a água-viva não é peçonhenta, ela é venenosa. O envenenamento é por contato. Tem várias células ali nos pseudópodos que tem toxina, não é? E aí queima a pele. E essa intoxicação ela pode ser grave, né? Então, as caravelas portuguesas, né? A gente sabe de gente que morre, né? Por causa de contato com elas. Então, tem que tomar cuidado. A parte de cima, como lá ela falou, lá foi pulando de uma em uma, não queima mesmo, não. Mas os tentáculos estão cheios de kinetocistos, eu acho que é o nome. Kinetoblastos, que são as celulinhas que secretam essa toxina, né? Então, o contato com elas pode ser perigoso, né? E elas vêm assim, normalmente em mares de águas frias, e aí vem aquele monte de uma vez. Você vê aquele monte de água viva ali flutuando, se vê aquilo, pode sair de perto, porque é um problema.
né? Tem um livro que chama Animais Aquáticos Venenosos, de um pesquisador do Instituto Butantan. O sobrenome dele é Haddad. É bem legal, assim. Ele fala de todos os animais marinhos que podem provocar algum acidente por envenenamento, né? Tem peixes, né, que tem ferrão, né, que não tem uma glândula de veneno ali delimitada, mas que tem uma região, por exemplo, conectada a um osso das nadadeiras e tal, que secreta toxina. E aí, quando você toca ali naquele osso, as arraias, peixe-escorpião, esses peixes provocam acidentes por envenenamento, não é? Apesar de não ter um aparelho inoculador de veneno desenvolvido feito às aranhas, às cobras, os escorpiões, né? Então, só lembrando que ela é venenosa. Gente, antes da gente encerrar, a gente tem um tempinho para perguntas da plateia. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida de tudo que a gente falou aqui ou que a gente não tenha falado, né, pode levantar a mão e a gente, ou a Gisele, responde para vocês. Já temos ali o rapaz. A gente vai levar o microfone aí para você. Boa noite. Ricardo, tudo bem? Gisele, a minha dúvida é a respeito do início lá, que eu estava falando das cobras, serpentes, e você até falou sobre a coral. A coral é um caso à parte, esquece ela. E aí, depois você falou sobre as presas, né? Que as cobras peçonhentas, elas abrem bem a boca e tem aquelas duas presas e dão o bote. E isso, o fato de você ter falado sobre as corais, que é um caso à parte, isso me lembrou um vídeo que eu vi uma vez, um biólogo, não me lembro direitinho o que era, ele explicando algo sobre a maneira como a coral ela injeta o veneno dela, que parece que ela não tem aquelas presas, né? Ela não dá o bote, parece que ela morde, não sei, né? Ela morde. Coral morde, na verdade coral morde e cascavel pica, né? As corais, elas têm as presas inoculadoras de veneno muito reduzidas. É um dentinho pequenininho. Essas duas presas, elas ficam na frente da boca. E lembra que eu falei que quando a cascavel, por exemplo, quando ela pica, ela abre a boca e os dentes são projetados para frente, ela pica e volta. A coral não. A coral, ela morde, ela faz assim. Os dentinhos não se movimentam para frente e para trás. Então, ela precisa, quando a pessoa é envenenada, ela é mordida assim na ponta de dedo, entre os dedos, calcanhar, se pisa, né? É uma cobra que não dá bote. Então, é uma cobra que tem um comportamento diferente dos viperídeos e ainda tem essa característica de não abrir muito a boca e nem projetar os dentes para frente e para trás. Entendi. Então, assim, um acidente com a coral, ele é mais difícil de acontecer, né? Muito mais. Mais difícil. Muito mais. 1% só dos acidentes por cobra no país são provocados por corais. Além dessa questão das presas que não se movimentam, né, e tal, da abertura da boca muito pequena, ainda tem a questão do bicho ser vermelho. Né? Então, assim, você viu uma coisa vermelha toda listadinha ali no chão, é uma coloração aposemática. Que chama a atenção, pessoal, olha, sou vermelho, portanto, sou perigoso. Não é? Então, a gente viu o vermelho, sai. E ainda, além disso, as corais têm hábitos fossoriais. É bicho que fica enterrado no solo. Então, ela só sai se a gente cavar, se chover muito e inundar as galerias no solo. Aí o bicho sai para a superfície e aí sai na época da cópula ou para procurar comida. Então, ela fica muito mais escondida do que em evidência. Ok, obrigado. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Cibele. Naquela cena da anaconda, né, que a anaconda come o cara inteiro, a gente sabe que aquilo não é possível, né? Mas como que ela faria para digerir o sapato, a blusa? Porque ela come um passarinho inteiro,
né? Vai com pena, vai com, enfim, ela come um rato com osso, com tudo. O estômago dela é tão possante assim que queima tudo que vai lá para dentro? Tudo não. Não. Pena, pelo, não é digerido. Ela excreta? Ela excreta tudo junto com as fezes. Agora, às vezes dente também não digere, mas o resto, mas se fosse o sapato, eu acredito que o sapato também ia sair. Ia sofrer para pôr ele para fora, mas ia sair. E pobres das cobras, né? As cobras têm o sistema urogenital. Então, tudo sai junto. Ela tem cloaca. Ela não tem ânus e aparelho reprodutor. Não tem essa separação ainda, né? Evolutivamente. Então, pela cloaca saem as fezes e saem os filhotes, sai o xixi e sai tudo junto pelo mesmo buraco. Imagina isso, né? Então, evolutivamente, o bicho ainda está numa escala mais inferior, né? Só lembrei da cloaca porque você falou aí das fezes. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Nada? Não? Bom, gente, então a gente agradece demais a presença da Gisele, todo o conhecimento que ela compartilhou com a gente, né? Foi uma verdadeira aula. Obrigada. Né? Maravilhoso. Muito obrigado. E a gente agradece também muito a presença de vocês que ficaram com a gente aqui nessa noite de Animais Peçonhentos no cinema. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Alisson, muito obrigado, Sibeli, todo mundo aqui do museu, da FUNED, que trouxe aqui a Gisele para a gente. E até uma próxima edição do Cinema e Ciência. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Foi demais. Obrigada também. Agradecer aqui, então, a presença do Renato, da Raquel, da Gisele. Essa edição para a gente que é muito importante, né? Porque não é somente a gente tratar da ciência, mas a gente também vê que todo o universo de elementos que estão ao redor da gente, que a gente convive com eles e que também tocam a questão da pesquisa, da ciência e de outros elementos. Então, acho que trazer o cinema como um desses motivadores é sempre muito, muito produtivo, né? Como é que a gente pode questioná-lo, né, mas também aprender com eles, né? Como é que a gente pode ter isso no nosso dia a dia. Então, agradecer também a presença de todos aqui e pedir para vocês preencherem para a gente aí as pesquisas de opinião, né? A gente tem ali uma urninha ali para colocar ela ali, aquela urninha azul ali, porque para a gente é muito importante ter o retorno de vocês também, o feedback de vocês, né? A gente aprende ouvindo aqui, mas a gente também aprende com a opinião de vocês para as próximas edições aqui da nossa programação. Então a gente agradece muito e não tem como não falar hoje de animais, né, peçonhentos, de cobras, sem também falar que vivemos um momento de uma grande queimada no Brasil hoje, que tem muitos animais como esses morrendo. Então eu faço aqui por mim assim um grande pesar. Hoje é um dia de grande pesar para animais como esses no Brasil e não tem como não pegar o microfone e não falar algo do tipo, gente. Então é um grande pesar pelos animais que hoje não estão, né, mais fazendo parte, né, da nossa Amazônia por causa disso. Um grande pesar. Obrigado a todo mundo. Até mais. Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre animais peçonhentos no cinema com a professora Gisele Cota, que é curadora da coleção científica de serpentes da FUNED, Fundação Ezequiel Dias. Agora a gente já vai indo, mas fique à vontade para deixar suas impressões ou perguntas na caixa de comentários na página deste episódio ou no nosso e-mail, contato@cinematório.com.br. Se você gosta dos nossos podcasts, assine o nosso feed para receber novos episódios direto no seu aplicativo de podcasts favorito. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você ajuda o site a crescer e a se manter no ar e ainda recebe recompensas por isso, como as nossas newsletters, repletas de informações, dicas de filmes, resumo de notícias e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br. Um beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.